Nos usa, Deus, nessa noite. Nos usa, Pai, nessa noite. Queremos transbordar. Encha-nos, Deus. Encha-nos, Pai. Encha-nos, encha-nos, encha-nos. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Peça a Ele. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-nos. 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 Seja cheio. Seja cheio. Enche-me, Deus. Fale com Ele. Peça a Ele. Cante a Ele. Enche-me. Me usa como fogo. De Ti eu quero transbordar. Flui em mim Teu rio. Sou uma oferta em Teu altar. Me usa com Teu fogo. De Ti eu quero transbordar. Flui em mim Teu rio. Sou uma oferta em Teu altar. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-nos. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, até transbordar. Derrama Tua glória. Fala isso com Ele. Enche-me, até transbordar. Derrama Tua glória. Derrama Tua glória. Enche-me, até transbordar. Derrama Tua glória. Derrama Sua glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Ora vem e enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me. 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 Seja cheio.
seja cheio até transbordar, até transbordar. Seja cheio, sopra, sopra, Espírito Santo de Deus, sopra, Espírito Santo de Deus, sopra em cada lar, Deus, em cada vida, sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra sobre nós. És o nosso Pai, em céus e terra adora a Ti. Ora vem, enche este lugar. Declare comigo, Pai Nosso. Pai Nosso, todo o céu adora a Ti. Cantamos, vem e enche este lugar. Posso ouvir o som do céu tocando aqui. Você pode ouvir o som do céu. Pai Nosso, todo o céu adora a Ti. Cantamos, vem e enche este lugar. Posso ouvir o som do céu tocando aqui. O som do céu tocando aqui. Pai Nosso, todo o céu adora a Ti. Cantamos, vem e enche este lugar. Posso ouvir, eu posso, o som do céu tocando e ecoando aqui. Diga, Espírito, Espírito vem, quebranta o meu ser. Espírito vem, faz o céu descer. Espírito, ora vem. Espírito vem, queremos mais, queremos mais. Quebranta o meu ser. Espírito vem, faz o céu descer, voa como um rio, rio furioso, sopre como um vento, queima como um fogo, voa como um rio, rio furioso, sopre como um vento, queima como um fogo, voa como um rio, rio furioso, sopre como um vento, queima como um fogo. Você pode sentir o Espírito de Deus se movendo aí. Ele está movendo aqui. Ele quer mover aí. Então deixa fluir. Deixa Ele fluir.
és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com sua glória sobre mim. Enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Diga pra ele. Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me. Diga que ele é o pão que desceu. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar com tua. Enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-nos, enche-nos até transbordar. Até transbordar. Até transbordar. Até transborde, transborde. Ele é o pão que você precisa. Ele é a água viva que você precisa. Que você precisa. Oh, oh, oh. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-nos. Vamos declarar. Enche-nos, Deus, enche-nos, Deus, enche-nos, Deus, enche-nos. Eu queria levantar um clamor nesse momento, antes de passar para o pastor, antes de passar para a palavra. Eu queria levantar um clamor. Eu vou levantar um clamor aqui. Eu gostaria que você levantasse um clamor aí na sua casa. Sabe, dê a mão a essa pessoa que está aí do seu lado. Nós vamos orar, nós vamos clamar. E nesse momento especificamente pelas famílias. Eu te convido você a clamar, levantar um clamor, uma intercessão nesse momento pelas famílias. Nós amanhã vamos estar aqui, 12 horas de intercessão, das 10 da manhã até as 22 horas da noite, em horários alternados. Cada um vai estar aqui orando no templo. Se você está nos assistindo, se você está nos ouvindo, você é convidado a vir aqui, a escolher um horário e vir aqui interceder, orar. E eu quero orar nesse momento, eu quero interceder nesse momento por cada família. Levante um clamor aí em nome de Jesus. Pai, eu oro nesse momento por cada família, Deus, que está aqui, Deus, representada.
cada família, Deus, representada aqui, e por todas as famílias, Deus, do nosso Brasil. Eu levanto um clamor nesse momento e peço, Pai, que o Senhor dê ordem aos teus anjos guerreiros a adentrar cada lar, a adentrar, Deus, cada família, e que o Senhor venha trazendo paz, Deus, que o Senhor venha trazendo alegria, que o Senhor venha trazendo renovo. Pai, em nome de Jesus, que todo fardo pesado que famílias estão carregando, Deus, nesses dias, que o Senhor possa arrancar e o Senhor possa entregar um fardo leve nesse momento. Pai, nós clamamos por cada sacerdote de cada lar que talvez nesse momento perdeu o seu emprego, Senhor Jesus, ou está afastado, Deus, do seu trabalho, com salários, com rendas reduzidas. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, a tua misericórdia alcance a vida dos teus filhos. Pai, que o Senhor alcance as nossas crianças, Deus. Proteja as nossas crianças, livra as nossas crianças de todo mal, de toda seta. Livra as famílias de toda seta, de todo dardo inflamado pelo maligno, Deus. Pai, eu oro a Ti e te peço a Tua restituição, Deus. Eu oro a Ti e te peço, Deus, que o Senhor venha com provisão sobre a vida de cada família. Essa provisão não somente material, mas uma provisão espiritual que vem do Senhor, Deus. Ah, Deus, aqueles que estão com seus corações turbados, Deus, que o Senhor acalme. Que o Senhor coloque confiança, fé, Deus. Em nome de Jesus. Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor alcance cada família, Deus. Eu oro e entrego cada família que aqui está representada em Tuas mãos, Pai. E te peço, cuide, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, você pode dizer amém aí? Glória a Deus. Seja cheio nessa noite. Seja transbordante nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Que o Senhor possa alcançar com as suas misericórdias aí aonde você está. Você é muito bem-vindo, não é? Talvez você entrou um pouco depois aí. Você é muito bem-vindo nessa hora a estar cultuando a Deus conosco. Nesse momento nós vamos estar partilhando uma palavra, a palavra do Senhor, que você possa ser cheio, que você possa receber uma palavra do céu ao teu coração, que o Senhor ele possa vir em cima da tua necessidade, aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você precisa absorver nesse dia de hoje. Eu não sei como é que foi o teu dia, eu não sei como é que foi a tua semana, mas creia, querido, se foi bênção, se foi tudo bem aí que aconteceu, agradeça ao Senhor. Agora, se foi ruim, se as coisas não saíram da maneira que você queria, como você desejou que fosse essa semana, creia que o Senhor ele pode mudar a tua vida e você pode ter um final de semana abençoado, uma semana abençoada no Senhor. Que Deus ele te abençoe aí. Eu profetizo bênção do Senhor sobre a tua vida. Amém? Aleluia! Muito feliz de estar aqui. Nessa hora eu queria compartilhar uma palavra com você que está aí. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 45. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Eu creio que o Senhor Ele tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Vou esperar você abrir a tua Bíblia aí. Livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, meu amado. Gênesis capítulo 45, a partir do verso 1, do versículo 1. Amém, amado? A palavra do Senhor vai nos falar assim. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam. E gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram
Disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Amém, amados. Amém. Essa é a história de José, e essa história de José talvez é uma das histórias mais conhecidas do Antigo Testamento e até mesmo da Bíblia como um todo, né? Essa história ela é uma história maravilhosa, é uma história que conta a história de um jovem que conseguiu superar todas as adversidades e viveu os sonhos do Senhor. Eu particularmente gosto muito da história desse rapaz que ele reinou, que ele deu uma volta por cima na sua história. E claro, queridos, quando nós olhamos para a história de José, nós vemos que José, ele sonha, os seus sonhos são realizados, e lá na frente, lá no final, ele governa o Egito. E essa história realmente é muito linda e muito fantástica de se escutar. Só que quando eu olho para a vida de José, o que mais me fascina não é ele ter sonhado e ter os seus sonhos realizados, ou ele ter conseguido chegar ao governo do Egito, não. O que mais me chama a atenção na vida desse rapaz é porque ele era uma pessoa que vivia uma vida de santidade, porque ele era uma pessoa leal ao Senhor, ele era leal a Deus, não somente a Deus, a sua palavra e aos princípios divinos que o seu pai lhe ensinou. Então isso me fascina, e quando eu olho para os dias de hoje, eu vejo que talvez os cristãos, eles não estejam, ou eles não vivam exatamente essa lealdade e essa santidade. Tem faltado isso na vida das pessoas. As pessoas não observam mais a palavra do Senhor como observavam antes. E isso é algo desastroso, né, queridos, para a vida de qualquer pessoa. A pessoa deixar de olhar, de observar a palavra do Senhor na sua essência. E mais do que olhar ela e ler, é viver essa palavra na sua integridade. Então, José, ele era um homem, ele foi um rapaz que desde a sua mocidade, ele viveu essa integridade, essa lealdade ao Senhor. E nessa noite o Senhor, ele nos chama, né, que nos chama a viver também assim como José viveu, essa integridade e essa lealdade ao Senhor. E sabe, queridos, eu sei que muitas das vezes o nosso coração, ele é tentado a ir pelo caminho mais fácil, o caminho do atalho. Muitas vezes nós damos ouvidos, nós olhamos e damos atenção àquilo que Satanás ele tem oferecido a nós, aos banquetes de Satanás. Mas quando eu olho para a vida de José, eu vejo um homem que era focado no Senhor, ele era focado na lealdade que ele tinha ao Senhor. Ele não se desviava nem para a direita, nem para a esquerda, muito menos olhava para trás, não. Ele olhava para frente, ele seguia em frente, tudo aquilo que Deus falava ao seu coração, tudo aquilo que era princípio do Senhor para a sua vida. Então precisamos viver essa lealdade ao Senhor, precisamos viver essa verdade no Senhor. E outro aspecto que nós vemos na vida de José é o processo que ele passou. Desde quando começa a história de José, lá no capítulo 37 do livro de Gênesis, nós vamos ver que José, ele era um rapaz que respeitava o seu pai, estava submisso ao seu pai. E a história começa assim, falando sobre essa lealdade ao seu pai, essa submissão ao seu pai. E no decorrer da história, a partir do momento que ele tem sonhos, e ele conta esses sonhos para os seus pais e para os seus irmãos, há uma reviravolta na vida dele. E nós vamos ver uma caminhada até ele chegar ao governo do Egito. E isso tudo nós chamamos de processo. E esse processo de José, ele é fascinante também. Tanto o momento que ele está bem, quanto o momento que ele está mal. Porque talvez ele só tenha chegado aonde ele chegou, porque ele passou, porque ele viveu todos esses altos e baixos. Ou seja, ele viveu todos esses processos na sua vida. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre processo aqui nessa noite. Você já passou quantos processos você já passou na sua vida? Talvez agora nesse momento
é muito provável que você esteja passando um processo na sua vida. Não sei se é um processo bom, um processo ruim, mas você está passando um processo. E eu não quero desanimar você, mas outros processos virão sobre a sua vida. E o importante, queridos, não é passarmos pelos processos, mas é saber como é que nós vamos passar por esses processos. E quando nós voltamos aqui para a vida de José, nós vamos aprender duas verdades em cima do processo. A primeira verdade é que Deus, ele é soberano. Nós passamos pelo processo e a soberania de Deus, ela se estabelece sobre nós. E quando nós olhamos para a vida de José, nós podemos perceber isso. Coisas que José passou durante a sua caminhada, que ele não teve controle nenhum. José, ele não teve controle, por exemplo, sobre o momento que ele é vendido pelos seus irmãos como escravo ao Egito. Ele não tem controle sobre isso, mas Deus ainda continuava no controle. Deus permitiu que isso acontecesse. Outro fator que nós podemos olhar na vida de José é que quando ele é vendido, ele vai morar na casa de Potifar, e a Bíblia vai falar que ia tudo bem na vida de José naquele lugar, porque ele cuidava daquele lugar, e a Bíblia fala que onde ele colocava a sua mão, havia prosperidade. Só que mais uma vez a vida daquele jovem é acometida por uma desgraça. Só que Deus continuava no controle de todas as coisas. Aquele rapaz, ele é acusado indevidamente, ele vai parar na prisão. E lá na prisão, mais uma vez, José está ali. Ele não queria estar naquele lugar, e muitas vezes não queremos passar por algumas coisas na nossa vida, ou estar em alguns lugares na nossa vida, mas a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, ela tem nos alcançado a cada dia. Por quê? Porque o Senhor ainda está no controle. E isso mostra, meus amados, que mesmo se nós passarmos por momentos bons ou ruins, a soberania do Senhor ainda se estabelece sobre nós. Ele está no controle. E quando nós olhamos para a vida de José, e diante de todas essas dificuldades que ele passou, nós vamos ver o senso de responsabilidade que José tinha. Ou seja, aqui eu vejo a segunda verdade, uma verdade na qual Deus, ele é soberano, mas eu também vejo uma verdade na qual José, ele também tem a sua responsabilidade. Ele não se afasta da sua responsabilidade, mesmo ele sabendo que Deus estava no controle de tudo, que Deus tinha algo planejado sobre a sua vida. Ele continuou fazendo a coisa certa. Você entende isso, querido? E talvez num primeiro momento, quando nós olhamos para esses dois paralelos, ou para essas duas verdades bíblicas, parece que elas são contraditórias. Como assim, pastor? Como é que Deus, ele é soberano e ele tem o controle de todas as coisas, e ao mesmo tempo eu tenho responsabilidades, eu não posso fugir dessas responsabilidades, porque se eu fugir dessas responsabilidades, eu vou pagar o preço, ou seja, eu vou colher exatamente aquilo que eu plantei. Sabe, certa vez eu escutei uma explicação sobre isso, e talvez foi a melhor explicação que eu escutei sobre essas duas verdades, sobre esses dois paralelos. Eu escutei isso talvez você conheça aí o reverendo Augusto Nicodemos, né? Ele é um pastor bem conhecido, ele é um teólogo bem conhecido, ele conhece muito da palavra do Senhor, e certa vez eu vi ele falando que essas duas verdades, nós podemos imaginar um trem, mais especificamente os trilhos do trem, né? Todos nós sabemos que na linha do trem nós temos dois trilhos, e esses dois trilhos, como é que funciona? Um fica ao lado do outro e eles caminham paralelamente na mesma direção. E o interessante é que esses trilhos, eles jamais se cruzam, eles não convergem em nenhum momento. Eles vão para o mesmo destino, eles chegam no mesmo lugar, mas eles não se encontram em momento nenhum. E da mesma maneira são essas duas verdades bíblicas, essas duas verdades da palavra do Senhor, na qual José viveu. José,
E cada um de nós estamos sob a soberania do Senhor. Mas ao mesmo tempo nós temos a nossa responsabilidade cristã também. Uma coisa não anula a outra. Então, Deus, Ele é soberano? Sim, Ele é soberano. Nós temos responsabilidade? Sim, querido, nós temos a nossa responsabilidade cristã e não temos como fugir dessas duas verdades. Porque quando nós olhamos para a soberania do Senhor, em um olhar em cima do processo que nós vivemos, é justamente nesse momento que nós ficamos mais maduros, mais experientes e aumentamos a nossa maturidade. É justamente quando nós estamos debaixo dos processos na qual nós não temos controle, mas Deus está no controle, Deus está acima de tudo. E embora nós estejamos debaixo disso tudo, querido, o Senhor, Ele está no controle. E é aí que nós aprendemos mais, é aí que a nossa maturidade ela vai ser aguçada, ela vai ser aumentada no Senhor, em cima daquilo que o Senhor, Ele coloca sobre as nossas vidas. Então, precisamos viver e entender que Deus, Ele é soberano, mesmo diante de todas as dificuldades. O Senhor ainda está no controle, o Senhor, Ele nunca saiu do controle. Mas da mesma maneira nós vamos ver essa responsabilidade, não devemos fugir dessa responsabilidade. Olhe para José. José, ele foi um homem comprometido com Deus. E nós podemos ver isso quando ele estava lá na casa de Potifar, quando ele honra não somente a Deus, mas o seu Senhor aqui na terra, Potifar, quando ele decide não se entregar aos desejos da mulher de Potifar, porque ele governava sobre tudo aquilo, ele conhecia tudo aquilo que estava sob o seu domínio, e aquela mulher não fazia parte daquele governo e daquele domínio. Então nós vamos ver aqui José, ele honrar o seu Senhor e honrar a Deus. E sabe, querido, nós temos que viver uma vida de honra, temos que viver debaixo dessa honra. E talvez, eu não sei, você que está aí acompanhando essa live, aquilo que você tem tocado, que o Senhor falou para você não tocar, que você sabe que não é para tocar. Muitas pessoas estão tocando naquilo que o Senhor, Ele não mandou. E aí, querido, sabe o que acontece? É como se nós estivéssemos saindo do trilho da vontade soberana do Senhor. Então precisamos continuar olhando para a soberania do Senhor, olhando para o propósito do Senhor para a nossa vida. Precisamos continuar olhando para frente. O escritor de Hebreus vai falar lá em Hebreus 13:18, e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Então viver honrosamente, querido, vai abrir portas inalcançáveis sobre nossas vidas. Precisamos viver essa vida de honra, precisamos caminhar nessa vida de honra. E como é que nós vamos fazer isso? Quando nós assumirmos a nossa responsabilidade. Quando nós olhamos para José, nós vamos ver que José, ele serve em todo o tempo, independente da circunstância. José, ele serve no Egito, ele serve na casa de Potifar, e ele serve na prisão também. Então tem muita gente que só quer servir no palácio, só no momento bom, no momento de facilidade, no momento de conforto. Mas Deus, Ele nos chama a servir em todos os momentos. Então Deus, Ele te desafia hoje a servir em todos os momentos, a viver essa vida de honra, a ter esse compromisso de honra, a viver essa verdade na tua vida. E sabe, quando eu olho para José aqui, eu vou ver que José, ele também vai governar em todos os ambientes na qual ele pisou. Ele governa na casa de Potifar, ele governa na prisão e ele governa no Egito. Então não importa qual é o ambiente que você está, você tem que fazer aquilo que Deus, Ele te mandou fazer, ou você tem que ser aquilo que Deus, Ele te chamou para você ser. E talvez você tenha se perdido, e talvez você saiu desse trilho. Talvez você seja esse trilho que tem saído de debaixo da vontade do Senhor. Então está na hora de você voltar aos trilhos daquilo que o Senhor, Ele tem para você. Em nome de Jesus. Jesus, Ele te chamou, querido, para você servir em qualquer lugar, em qualquer ambiente, qualquer pessoa. Então precisamos aprender com a vida de José. Eu queria
finalizar, né, essa reflexão de hoje aqui, falando para você que José, ele foi um grande exemplo. Ele foi um grande exemplo de pessoa para nossas vidas. Por quê? Porque ele viveu o processo sem reclamar, querido, sem pecar, sem colocar a culpa em ninguém. Porque tem muitas pessoas aí que colocam a culpa até mesmo em Deus, de tão terrível que são as pessoas tentando fugir das suas responsabilidades. Você tem que entender, querido, que você tem que estar debaixo da vontade do Senhor. Porque Deus, ele é soberano? Sim. Mesmo antes de você nascer, ele te escolheu. Mas ele te fez nascer para que você possa viver uma vida honrosa, uma vida de responsabilidade, uma vida de servidão a Deus e a todas as pessoas que estão à tua volta. Então, eu queria que nessa noite você fizesse uma reflexão sobre aquilo que você tem vivido, sobre os processos da tua vida e como você tem vivido esses processos. Será que você tem entendido que você não pode negociar princípios bíblicos, princípios do alto, princípios divinos? Você tem que vivê-los intensamente, verdadeiramente e honestamente esses princípios. Não podemos negociar, é preciso continuar fazendo aquilo que é correto, independente do ambiente, independente da circunstância. Você tem que continuar fazendo aquilo que é correto, aquilo que é honroso ao Senhor e que é honroso às pessoas. Então, querido, se você entende o que você está passando, continua fiel, continua fazendo. Mas se você não entende, querido, continua fazendo, porque o Senhor, Ele continua no controle de todas as coisas. E às vezes nós não entendemos mesmo. Tem muitos momentos da minha vida, e talvez você esteja se identificando aí, porque você possa estar vivendo esse momento aí agora, um momento na qual você não está entendendo nada do que está acontecendo, mas Deus ainda está no controle. E é nos momentos difíceis que nós mostramos a nossa fidelidade ao Senhor. Está difícil, tá? Os tempos estão difíceis. Então, querido, talvez você esteja dentro de casa, trancado, mas talvez Deus está fazendo com que, está liberando esse momento, está deixando você viver esse momento, talvez para você ser um pai melhor, uma mãe melhor, talvez um filho melhor, um servo de Deus melhor, talvez quanto tempo você foi um crente, talvez da boca para fora, não um crente na qual Deus, ele jorra, sabe, aquele crente que o Espírito jorra de dentro para fora, e Deus, ele está te dando essa oportunidade. Então, mesmo nas adversidades, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nós temos que ser fiéis ao Senhor e temos que continuar fazendo aquilo que é certo. Então, essas verdades, esses aspectos que nós aprendemos hoje aqui nessa noite sobre o processo, nós temos que aplicar em nossas vidas. Temos que entender sim a soberania de Deus, mas ao mesmo tempo nós temos a nossa responsabilidade. Chega de ser irresponsável, chega de viver uma vida de qualquer maneira. Está na hora, querido, de você se levantar como um servo fiel do Senhor. Amém? Eu queria orar por você nessa hora. Eu queria que você, aí onde você está, talvez você esteja com o seu familiar, com o seu parente, com o seu amigo, eu não sei, mas pega na mão dessa pessoa. Eu queria que você pegasse na mão dessa pessoa aí, feche os teus olhos aonde você está e comece a entregar a tua vida mais uma vez ao Senhor, para que a soberania de Deus possa se estabelecer sobre você, para que você possa entender os planos e os projetos de Deus para você, e para que você possa falar para o Senhor que mais uma vez você quer voltar a fazer aquilo que é certo. Feche os teus olhos agora nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Ó Deus, assim como José, ele viveu, Senhor, tudo aquilo que o Senhor estabeleceu sobre a vida dele, não só coisas boas, mas coisas ruins, e ele entendeu que durante todo o processo era o Senhor se revelando, era o Senhor mostrando para ele que ele iria sair daquela situação que ele estava, e que lá no final as promessas do Senhor iriam se cumprir na vida dele. Da mesma maneira, Senhor, nessa noite nós queremos entender os Teus projetos, nós queremos escutar mais uma vez as Tuas promessas aos nossos corações, e queremos, ó Deus, entender o processo.
O processo na qual muitas das vezes nós não temos controle e não temos domínio, mas nós entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Espírito Santo de Deus, nos leva, Senhor, nos coloca nessa noite no lugar secreto, no local de intimidade com Deus, no lugar na qual nós vamos escutar a voz do Senhor e nós vamos entender tudo aquilo que o Senhor, Ele quer para nós. Porque o que nós estamos vivendo hoje não é o nosso fim. Talvez seja só o começo daquilo que o Senhor, Ele quer fazer em nós e Ele quer manifestar em nós. Então nessa noite, Senhor, mostra, Pai, mostra, Senhor, aquilo que nós devemos viver, aquilo que nós devemos fazer. Nos mostra, Senhor, as responsabilidades que nós temos que ter para viver uma vida sobrenatural na Tua presença. Espírito Santo de Deus, toma os nossos corações, as nossas vontades nessa noite, ó Deus, e aviva em nós o compromisso, Senhor, das Tuas promessas. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu toda a sua lágrima e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Aleluia, Senhor. Você que está me escutando nessa noite, você que está acompanhando essa live, sabe, querido, eu queria que você nessa noite, você entendesse cada palavra do que foi dito aqui. Eu sei que às vezes não é fácil a nossa caminhada. Eu sei que o tempo difícil às vezes se manifesta diante de nós. Mas eu quero te falar que Deus, Ele nos criou, Ele te criou com um propósito. E o propósito do Senhor na tua vida é um propósito maravilhoso. É um propósito de reinado, de governo. Então, querido, que nessa noite você possa entender que Deus, Ele é soberano, que Deus, Ele te criou, que Deus, Ele te trouxe à existência para algo sobrenatural, para algo extraordinário na sua vida. Então ainda não é o fim, ainda que o tempo possa parecer difícil, o Senhor ainda está no controle. Não é tempo de desistir, mas é tempo de olhar para frente. É tempo de pegar o teu escudo, pegar a tua espada, se posicionar e olhar para frente e cumprir toda a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor ela possa ser verdadeira na tua vida nesses dias e durante a tua caminhada. É tempo de você se levantar e fazer aquilo que é certo. É tempo de você pegar esse trilho, querido, e seguir em frente, seguir de acordo com aquilo que o Senhor Ele tem para você. Não é tempo de parar e tempo de desistir. Não, é tempo de se colocar debaixo da vontade do Senhor. É tempo de alinhamento, é tempo de seguir em direção àquilo que o Senhor Ele tem para a tua vida. Então nessa noite receba essa palavra, receba. Deus
Receba essa verdade sobre a tua vida, em nome de Jesus. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Aleluia. Amado, nós já estamos chegando ao fim dessa transmissão, mas não saia ou não finalize essa transmissão aí aonde você está sem antes você se comprometer com Deus. Se comprometer com Deus é estar debaixo daquilo que Ele te criou para você ser, para você fazer. Se comprometa com isso. Se comprometa a viver a verdade da palavra. Saia, termine essa transmissão, essa live. Eu queria terminar, mas com você tendo entendimento que você, assim como José, ele viveu tudo aquilo que ele tinha para viver, mesmo nas melhores circunstâncias ou nas piores circunstâncias, que você também vive no melhor e no pior, mas debaixo da vontade soberana do Senhor e fazendo aquilo que é certo. Amém? Deus, Ele te abençoe e Ele derrame a sua bênção sobre a tua vida. Que nessa noite o amor de Deus Ele possa te alcançar. Que a graça de Jesus possa trazer refrigério à tua caminhada. E que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, elas possam fazer com que você viva em unidade, não só com a tua família, mas com todos aqueles que professam o nome de Deus, até que Ele possa voltar para buscar a sua igreja. Recebe essa palavra aí, em nome de Jesus. Pegue o que Ele te entregou